Achei muito interessante a sua colocação, demonstrando uma igualdade em exercer o ministério, desenvolver a obra de Deus pelos líderes constituídos hoje, pelas autoridades ministeriais e eclesiásticas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado e saber diferenciar a autoridade ministerial para a autoridade espiritual. Parece a mesma coisa. Há uma diferença muito grande. E qual é a diferença? Quando você trabalha autoridade ministerial ou eclesiástica, a nível de titularidade, há uma igualdade. Por exemplo, quando você é ordenado a um cargo, a uma função, a um dom ministerial, seja pastor, seja evangelista, e por aí vai, então o título vai te igualar ao teu líder. Então, um exemplo bem prático. Você nasceu e o teu líder, quando você nasceu, ele já exercia o pastorado. Ele já exercia o pastorado. E 25 anos depois, você foi, pela graça de Deus, ordenado a evangelista ou a pastor. Então, convencionalmente, pelo título que você recebe de dom ministerial e credenciado pela a instituição eclesiástica ou convencional que você está inserido, então o título iguala, mas não a autoridade espiritual. E qual é a diferença do título ministerial para a autoridade espiritual? Porque Deus não avalia a gente pelo título, pelo posto, pelo cargo. Então Deus não olha e diz assim, todos são pastores, todos são iguais. Não. Deus avalia pelo peso da unção. O título pode ser igual, mas a unção é diferente. Há uma diferença muito grande no peso da unção para um pastor auxiliar, para um pastor que preside. O título é o mesmo, mas a unção não é, o peso é diferente. Porque o peso da unção é dado de acordo com a responsabilidade. E muitos hoje, essa nova geração de pastores, estão entrando por um caminho da afronta, da ilegalidade, da autonomia, da rebeldia, porque, por bondade de Deus, esse pastor que tem a idade de ser o seu pai, biologicamente falando, viu nele um chamado, reconheceu, investiu, mentoreou, discipulou, treinou e o reconheceu para o ministério pastoral. E agora, num confronto de ideias, no campo da ideia, esse novo pastor discorda da ideia do pastor que tem a idade de ser o seu pai, biologicamente falando, e aponta o dedo no meio da coletividade, de outros pares,
e até mesmo de obreiros novatos, e diz assim: cala agora, porque chegou a minha vez de falar, me dar a parte, porque eu sou pastor igual a ti. Quem disse que ele é pastor igual a ti? Se ele não tem a mesma unção, se ele não tem a mesma responsabilidade. Então, o que diferencia é o peso da unção. E a prova disso, se Deus tem uma diretriz para a sua igreja, essa diretriz não é dada nem ao rebanho e nem a um pastor auxiliar, é dada ao líder. Porque nem Deus quebra o princípio de autoridade espiritual e respeita a unção que ele concedeu àquele pastor. Só que muitos estão quebrando esse princípio, achando que estão ferindo o pastor, achando que estão tocando no pastor, mas na verdade estão tocando numa unção, estão ferindo numa unção. Não sabe a loucura que estão cometendo. Então não confunda título com o peso da unção. E Deus se relaciona conosco, principalmente quem exerce o nível de liderança. Deus mede isso e se relaciona baseado ao peso da unção. Você pode ver isso em Números 12. Miriam, Arão e Moisés. E Deus disse, quando eles questionaram isso, Arão e Miriam, Deus disse: olha, se houver entre vós profeta, eu falo por sonho, eu falo por enigma e eu falo por visões. Não é o caso com meu servo Moisés. Com Moisés, eu falo boca a boca, não tem enigma, não tem visão, não tem figuras. É boca a boca. Ou seja, o peso da unção de Moisés é diferente de vocês. E chega o Salmo 105, versículo 15, tem um alerta ali. Um alerta que vai dizer: não maltrateis os meus profetas e nem toqueis no meu ungido. Se você não gosta da pessoa, não gosta do teu líder, respeite pelo menos a unção. Com unção não se toca. Com unção não se fere. Unção se respeita. Unção se honra. Unção valoriza. Porque a unção é uma dádiva divina, é um investimento divino. E muitos hoje estão se arrebentando, trilhando para a masmorra do inferno, porque estão tocando na unção. Davi é outro exemplo para nós. Tinha tudo para acabar com Saul, até o apoio dos seus companheiros ele tinha. Tinha apoio da maioria para arrebentar com Saul. Mas ele disse, mesmo Saul desviado: não tocareis no ungido do Senhor. E Davi o chama Saul de meu Senhor, porque respeita a unção. Então entenda que Deus trata conosco baseado no peso da unção. O título evangelista, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, bispo, pastor, mestre, pode ser tudo igual. A nível de instituição, mas de relacionamento, de autoridade espiritual, o que diferencia é o peso da unção. E você já sabe, mas não custa lembrar. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Guarde isso para você viver bem-sucedido na face da terra.